O manuscrito de Assis. O sol nascia sobre as colinas da Úmbria, enquanto o cardeal Robert Sara caminhava pelas ruelas estreitas de Assis. Havia chegado à pequena cidade italiana na noite anterior, buscando alguns dias de quietude e oração antes de retornar às suas responsabilidades no Vaticano. Originário da Guiné, Sara sempre sentira uma conexão especial com São Francisco, o santo que abandonara tudo para seguir Cristo em simplicidade. As pedras antigas sob seus pés pareciam sussurrar histórias de séculos passados. A brisa fresca da manhã trazia o aroma de pão recém-assado das padarias que começavam a abrir. O cardeal cumprimentou com um sorriso os moradores locais que o reconheciam com respeito, mas sem alvoroço. Uma das razões pelas quais amava visitar Assis. Buongiorno, Eminenza, saudou uma senhora idosa que varria a entrada de sua pequena loja. Que a paz de São Francisco esteja com o senhor hoje. E também contigo, minha filha, respondeu Sara com doçura, abençoando-a com um gesto sereno. Seu destino era a Basílica de São Francisco, onde desejava celebrar uma missa matutina particular. No entanto, ao passar por uma pequena livraria de antiguidades, algo chamou sua atenção. Na vitrina empoeirada, um manuscrito com capa de couro desgastada parecia quase brilhar sob a luz tênue da manhã. "Posso ajudá-lo, Eminência?" perguntou o proprietário, um senhor de cabelos grisalhos e óculos de leitura pendurados no pescoço. "Aquele manuscrito parece muito antigo", comentou o cardeal, apontando para o objeto. "Ah, sim, uma aquisição recente. Pertenceu a um mosteiro local que foi restaurado. Dizem que contém profecias sobre a igreja que nunca foram publicadas. Encontrado entre as paredes durante uma reforma, provavelmente do século XVI. Intrigado mais por curiosidade histórica que por superstição, o cardeal Sara adquiriu o manuscrito. Planejava doá-lo à Biblioteca do Vaticano após examiná-lo. Naquela tarde, sentado no jardim do pequeno monastério onde estava hospedado, Sara abriu cuidadosamente as páginas amareladas. O latim antigo era de difícil leitura, mas como linguista talentoso, conseguiu decifrar grande parte do texto. Uma passagem em particular fez seu coração acelerar. Virá um tempo em que a igreja enfrentará grandes divisões. Então surgirá um pastor das terras distantes, onde o sol primeiro queima a terra. Este homem, marcado pela sabedoria das eras e pela simplicidade da fé, unirá novamente o que foi separado, não pelo poder das palavras ou pela força da autoridade, mas pelo exemplo do amor silencioso e da humildade verdadeira. Sara fechou o livro, perturbado. Não era homem de dar crédito a profecias obscuras, mas algo naquelas palavras o tocou profundamente. Afinal, não era sua própria filosofia pastoral? O poder do exemplo silencioso sobre as proclamações ruidosas? "Tolice", murmurou para si mesmo. Qualquer bom pastor poderia se encaixar nesta descrição. Na manhã seguinte, enquanto celebrava a Eucaristia numa pequena capela lateral da Basílica, o cardeal Sara notou uma jovem italiana ao fundo, chorando silenciosamente. Após a missa, ela se aproximou timidamente. "Eminência, perdoe-me por incomodá-lo", disse ela em italiano, que Sara compreendia bem. "Meu nome é Sofia. Minha família está se despedaçando e eu não sei mais o que fazer." O cardeal a convidou para sentar-se num banco próximo. Com gentileza, ouviu enquanto Sofia descrevia como os ressentimentos e a falta de perdão estavam destruindo sua família. O pai e o irmão não se falavam há anos, e a mãe adoecera pela tristeza constante. "O que posso fazer, Eminência? Tentei ser a mediadora, mas agora sou vista como traidora por ambos os lados." O cardeal Sara refletiu por um momento antes de responder. "Por vezes, Sofia, as palavras não curam feridas profundas. Às vezes, é preciso apenas estar presente, ser a paz que desejamos ver. Não tente convencê-los com argumentos, mas mostre o poder do amor através de ações constantes." "Mas como?"
Eles são tão obstinados. Venha, disse o cardeal, levantando-se. Vamos juntos à casa da sua família. O jantar da reconciliação. A casa da família Ricci ficava nas colinas fora de Assis, uma construção de pedra típica da região da Úmbria, cercada por oliveiras centenárias. Quando Sofia e o cardeal Sara chegaram, foram recebidos por Maria Ricci, a mãe, cujos olhos se arregalaram ao reconhecer o ilustre visitante. "Eminência, que honra inesperada!" exclamou ela, fazendo uma reverência apressada. "A honra é minha, senhora Ricci. Sua filha me contou sobre sua família e sua maravilhosa cozinha italiana", respondeu Sara com um sorriso caloroso, desviando habilmente da verdadeira razão de sua visita para não causar constrangimento. Logo, a notícia se espalhou pela casa. Antônio Ricci, o pai, um homem orgulhoso de mãos calejadas pelo trabalho no campo, apareceu vestindo sua melhor camisa. Marco, o irmão mais velho de Sofia, foi chamado às pressas da vinícola onde trabalhava. Nenhum dos dois homens se olhava diretamente, mas a presença de um cardeal em sua casa era motivo suficiente para uma trégua temporária. "É uma casa linda", comentou o cardeal Sara, enquanto Antônio o guiava pelo terreno. "Estas oliveiras devem ter histórias para contar. Algumas têm mais de 200 anos, eminência. Meu avô dizia que uma oliveira é como uma família. Precisa de raízes profundas e deve ser cuidada com paciência através das gerações." Sara assentiu pensativamente. "Sábias palavras. Na minha aldeia, na Guiné, dizíamos algo semelhante sobre as árvores baobá." Antônio parou, genuinamente interessado. "Como é a sua terra natal, eminência?" Enquanto caminhavam entre as oliveiras, o cardeal compartilhou histórias de sua infância humilde na Guiné, das lições aprendidas com seus pais e da comunidade que, apesar da pobreza material, era rica em solidariedade. Antônio encontrou pontos em comum com sua própria infância na Itália rural do pós-guerra. Na cozinha, Maria e Sofia preparavam o que seria um jantar memorável. O aroma do molho de tomate caseiro e ervas frescas enchia a casa. "Seu pai nem sempre foi assim", sussurrou Maria para Sofia enquanto cortava manjericão. "Quando nos conhecemos, era o homem mais gentil. A vida apenas endureceu seu coração aos poucos." O cardeal Sara, que havia entrado silenciosamente na cozinha, comentou: "Os corações endurecidos são como terra seca, senhora Ricci. Parecem impenetráveis, mas com a chuva certa podem florescer novamente." Durante o jantar, Sara demonstrou um dom raro, o de fazer perguntas que abriam corações sem invadi-los. Perguntou sobre a história da família, sobre as tradições locais, sobre os sonhos que cada um alimentava. "Este vinho é extraordinário", elogiou, depois de provar o tinto produzido por Marco. "É aceitável", murmurou Antônio, o primeiro quase elogio ao trabalho do filho em anos. Marco olhou surpreso para o pai, mas não disse nada. Quando Maria trouxe a sobremesa, um tradicional tiramisu, o cardeal Sara pediu para fazer uma oração de agradecimento. Todos uniram as mãos em torno da mesa, criando um círculo familiar que não se formava há muito tempo. "Senhor", começou o cardeal em sua voz profunda e melodiosa, "agradecemos por esta família Ricci, por suas mãos que cultivam a terra e produzem alimentos que nutrem corpos e almas. Abençoai cada um deles com vossa sabedoria, para reconhecer que, assim como estas oliveiras centenárias que cercam sua casa, uma família tem raízes que vão além das diferenças momentâneas, raízes que se entrelaçam no solo da tua graça." Quando terminou a oração, havia lágrimas silenciosas nos olhos de Maria. Sofia apertava a mão da mãe e os dois homens olhavam fixamente para seus pratos, visivelmente emocionados, mas resistindo à vulnerabilidade. Antes de partir, o cardeal Sara entregou a Antônio o manuscrito antigo que havia comprado. "Gostaria que guardasse isto por alguns dias", disse. "Há sabedoria nestas páginas sobre a importância da reconciliação. Talvez possa lê-lo em voz alta para sua família à noite."
Antônio aceitou o livro com reverência. Mas isto deve valer uma fortuna, Eminência. O verdadeiro valor não está no objeto, mas no que fazemos com ele, respondeu Sara com um sorriso. Voltarei em alguns dias para buscá-lo e, se me permitirem, para provar novamente deste maravilhoso tiramisu. A transformação silenciosa. Nos dias que se seguiram, algo sutil começou a mudar na casa dos Ricci. Antônio, intrigado pelo manuscrito emprestado pelo cardeal Sara, passou a ler trechos durante as refeições. Embora o latim fosse difícil, Sofia, que estudara a língua na universidade, ajudava com as traduções. Uma passagem em particular captou a atenção da família. O perdão não é um ato único, mas um caminho diário. Como o agricultor que cuida pacientemente de sua vinha, aquele que busca reconciliar-se deve cultivar pequenos gestos de amor até que a colheita da paz seja possível. Marco, inspirado pela visita do cardeal e pelo interesse renovado do pai em sua vinícola, convidou Antônio para ajudá-lo a selecionar uvas para um vinho especial. Foi o primeiro projeto que pai e filho compartilharam em anos. Enquanto isso, em Roma, o cardeal Sara enfrentava seus próprios desafios. Rumores sobre uma possível sucessão papal circulavam nos corredores do Vaticano e seu nome era frequentemente mencionado. Os jornalistas o perseguiam, buscando declarações sobre sua visão para o futuro da Igreja. Eminência, é verdade que o senhor representa uma facção conservadora que deseja reverter as reformas recentes? Perguntou um repórter agressivo após uma audiência geral. Não represento facções, respondeu Sara serenamente. Sirvo a uma igreja que transcende rótulos políticos. Minha única ambição é ser um instrumento fiel do amor de Cristo. Em seu escritório privado, o cardeal refletia sobre os eventos recentes. O manuscrito de Assis continuava em sua mente, não pelas supostas profecias, mas pelos princípios atemporais que expressava. Decidiu retornar a Assis mais cedo do que planejara, sentindo que seu trabalho com a família Ricci estava incompleto. Quando chegou à casa nas colinas, foi recebido com um entusiasmo genuíno. Maria o abraçou como a um velho amigo e Antônio o guiou orgulhosamente pela propriedade, mostrando as melhorias que ele e Marco haviam implementado juntos na vinícola. Sabe, Eminência, confessou Antônio enquanto caminhavam entre os vinhedos. Passei anos culpando meu filho por abandonar o método tradicional de cultivo. Mas agora vejo que ele estava apenas tentando salvar nosso legado familiar à sua maneira. O cardeal Sara sorriu. As tradições são como rios, senhor Ricci. Seu valor não está em permanecerem exatamente iguais, mas em continuarem fluindo, nutrindo novas gerações. Durante o jantar, Sara notou com satisfação que a atmosfera na casa era completamente diferente. A mesa estava cheia não apenas de comida deliciosa, mas de conversa animada e risos ocasionais. Sofia irradiava felicidade ao ver sua família reunida novamente. Após a refeição, Antônio trouxe o manuscrito para devolvê-lo. Eminência, este livro foi uma bênção para nossa família. A sabedoria contida nestas páginas parece ter sido escrita especialmente para nós. Os ensinamentos verdadeiros sempre parecem pessoais, respondeu Sara, porque falam diretamente ao coração humano, que é surpreendentemente semelhante através dos tempos e culturas. Naquela noite, sentados na varanda sob um céu estrelado típico da Úmbria, o cardeal compartilhou com a família Ricci sua própria história de reconciliação. Contou como em sua juventude na Guiné havia enfrentado perseguição religiosa e como aprendera a difícil lição de perdoar seus perseguidores. O ressentimento é como carregar uma pedra pesada, disse ele suavemente. Pensamos que estamos punindo o outro, mas somos nós que ficamos exaustos pelo peso. Marco, que estivera mais quieto durante a noite, finalmente falou. Amanhã vamos apresentar nosso novo vinho em um festival regional.
Seria uma honra se o senhor pudesse abençoá-lo, Eminência. Seria um privilégio, respondeu Sara, tocado pelo simbolismo do gesto. Um vinho criado pela colaboração renovada entre pai e filho. Na manhã seguinte, o pequeno festival de vinhos no centro de Assis estava repleto de produtores locais e turistas. A barraca dos Ricci atraía atenção especial devido à presença do cardeal Sara, que discretamente permanecia em segundo plano, preferindo que a família tivesse seu momento de orgulho. Antônio ergueu uma taça do novo vinho, chamado Riconciliazione, reconciliação, e fez um breve discurso. Este vinho representa não apenas a união das melhores tradições antigas com métodos modernos, mas também a reunião de nossa família. E devemos isso à sabedoria gentil de um homem que veio de longe para nos ensinar o significado de estar perto. Enquanto observava a cena com o coração cheio de gratidão, o cardeal Sara notou uma figura familiar no meio da multidão. O velho livreiro que lhe vendera o manuscrito. O homem sorriu enigmaticamente e fez um pequeno aceno antes de desaparecer entre as pessoas. A profecia cumprida. Uma semana depois, o cardeal Robert Sara estava de volta ao Vaticano, imerso em seus deveres habituais. Em seu escritório, contemplava o manuscrito de Assis, agora catalogado adequadamente para ser incluído na Biblioteca Apostólica. Decidiu fazer uma última leitura antes de entregar o documento aos arquivistas. Folheando as páginas amareladas, encontrou uma passagem que não havia notado antes. O verdadeiro poder não reside em tronos ou títulos, mas na capacidade de unir corações divididos. Aquele que pode transformar inimigos em irmãos, mesmo na menor das famílias, é digno de guiar a família maior de Deus. Um leve batida na porta interrompeu sua leitura. Era seu secretário, Padre Giulio, parecendo agitado. Eminência, perdoe-me pela interrupção, mas acaba de chegar uma carta da família Ricci de Assis. Marcaram como urgente. Intrigado, Sara abriu o envelope e encontrou uma fotografia da família completa, sorrindo em frente à sua vinícola, com uma garrafa do vinho Riconciliazione em destaque. No verso, cada membro havia escrito uma pequena nota de agradecimento. A mensagem de Antônio dizia: "O Senhor nos ensinou que reconciliação não é o fim de um conflito, mas o início de uma nova história." Junto à fotografia, havia um convite formal para a cerimônia de batismo do primeiro neto de Antônio e Maria, filho de Marco e sua esposa, que seria realizada em 3 semanas. Queriam que o cardeal Sara oficiasse o sacramento. O cardeal sorriu, tocado pela transformação completa daquela família. Decidiu que, não importando quão ocupada fosse sua agenda, encontraria tempo para retornar a Assis para este momento especial. Nas semanas que se seguiram, a notícia da história dos Ricci se espalhou silenciosamente pela região da Úmbria. O exemplo de reconciliação inspirou outras famílias a buscarem a cura para feridas antigas. Um pequeno movimento de renovação comunitária começou a formar-se, com pessoas reunindo-se para compartilhar histórias de perdão e recomeço. Quando o cardeal Sara retornou para o batismo, ficou surpreso ao encontrar a pequena igreja de Santa Maria degli Angeli completamente lotada. Não apenas a família extensa dos Ricci estava presente, mas dezenas de outras famílias que haviam sido tocadas indiretamente por sua intervenção discreta. Após a cerimônia, Sofia aproximou-se dele com lágrimas nos olhos. "Eminência, o Senhor não apenas salvou nossa família, mas inspirou toda uma comunidade. É como se fosse uma profecia cumprida." Sara balançou a cabeça suavemente. "Não fui eu, filha. Foi o amor de Cristo trabalhando através da boa vontade que já existia em seus corações. Eu apenas os ajudei a redescobri-la." Durante a celebração após o batismo, realizada nos jardins da vinícola dos Ricci, o cardeal observava com contentamento as múltiplas gerações reunidas em harmonia.
Crianças corriam entre as oliveiras centenárias, enquanto os mais velhos compartilhavam histórias e risos ao redor de mesas fartas. Antônio aproximou-se dele com 2 taças do vinho especial. Um brinde, eminência, a sabedoria que o Senhor nos trouxe. A família Ritt, respondeu Sara, e ao Deus que transforma nossos erros em oportunidades de crescimento. No final daquele dia, enquanto o sol se punha sobre as colinas de Assis, tingindo o céu com tons alaranjados, o cardeal Sara sentou-se sozinho por um momento sob uma oliveira antiga. Refletia sobre como a simplicidade de São Francisco continuava a inspirar séculos depois. Como o poder verdadeiro vinha não da autoridade, mas do serviço humilde. O manuscrito antigo veio à sua mente novamente, com suas misteriosas profecias. Agora, ele compreendia que a verdadeira profecia não estava em prever o futuro, mas em reconhecer as verdades eternas que sempre estiveram presentes, o poder transformador do perdão, a força curativa da humildade, a capacidade do amor para construir pontes sobre os abismos mais profundos. Meses mais tarde, quando seu nome começou a ser mencionado seriamente nas discussões sobre possíveis sucessores papais, o cardeal Robert Sara permaneceu sereno e concentrado em seu trabalho. Fossem quais fossem os planos de Deus para seu futuro, ele havia aprendido com a família Ritt a lição mais importante de todas, que os maiores milagres acontecem não através de grandes proclamações ou posições de poder, mas através dos pequenos atos de amor que transformam um coração de cada vez. E se algum dia fosse chamado a uma responsabilidade maior, levaria consigo a sabedoria das oliveiras de Assis, que as raízes profundas são mais importantes que os ramos altos, e que mesmo a menor semente de reconciliação pode produzir frutos por gerações.